E aí, gente, retornamos agora com o nosso próximo vídeo. E esse próximo vídeo, como a gente já falou no vídeo anterior, é uma continuação. Nós montamos uma estrutura de blocos e isso a gente vai dando uma continuação com vocês toda semana. E toda quarta-feira vai estar um vídeo no ar. Beleza? Beleza. Então, e a gente esteve vendo no vídeo anterior que a gente falou muito sobre a questão do Xi caiu, ou seja, caiu... Aquela transferência léxica, né? Palavra por palavra, que o brasileiro insiste em fazer. Então, aí o brasileiro insiste em fazer isso lá fora e ele acaba ficando mal visto. Porque a gente acaba sendo taxado como grosso, como mal educado, porque a gente não tem essa preocupação de fazer esse processo. E aí, Dani, como é que eu vou fazer isso daí? Como é que eu vou não ser taxado como grosso, como mal educado, como algo pejorativo, já que eu estudei tanto, me matei tanto estudando inglês para poder ir para os Estados Unidos tentar fazer bonito, mas chego lá e faço feio. E aí, como é que fica aí? Não se sinta tão mal, porque assim, a culpa é um pouco sua, sim, cabeção, né? Para de ser cabeção e segue o que está no seu livro, no seu método, na sua escola, enfim. Mas assim, muita dessa culpa é dos professores e das escolas aqui no Brasil. Por exemplo, eu como treinador de professores, eu assisto muita aula, que a gente chama de class observation. Então você observa a aula do professor, para depois a gente fazer um bate-papo, dar uns toques, o que pode melhorar, o que pode ser mudado, tal, né? Então nessas observações de aula, eu tenho notado ao longo dos anos, é raríssimo algum professor corrigir um aluno em sala quando o aluno não entende alguma coisa e o que o professor disse, obviamente, e o aluno fala, what? What? O professor explica aquilo que o aluno não entendeu. Eu já vi isso acontecer várias vezes, cara. What? Naturalmente. O professor, ele explica como se aquele what fosse uma coisa natural. Por quê? Porque o professor é brasileiro. Então, na cabecinha do professor de inglês, ele entendeu que aquele what é... Quê? É um quê ingênuo, bonitinho. Não! É criminoso você falar what para um nativo na língua inglesa. Não se fala what. Então, eu sinto muita falta dessa correção dos professores aqui no Brasil de, opa, não, a gente não vai falar what. I'm sorry, excuse me, can you say that again? I didn't get it. Então tem expressõezinhas, frases, sentenças, coisinhas que nativos falam quando não entendem algo. E não what. Mas what não é o quê? Às vezes, para algumas coisas, depende da function. A gente fala muito em funções, né? Functions, que vai ser outro programinha lá na frente. Então não se fala what. Esse é só um exemplo. Causa uma má impressão você falar what? Que aqui a gente está no Maranhão, né? Para quem estiver assistindo de outros estados. Aqui no Maranhão é muito comum a pessoa falar ô filho de uma égua. Que é extremamente pejorativo aqui. Eu sou paulista, para mim filho de uma égua eu acho super bonitinho. Filho de uma égua eu acho uma graça. Para mim é quase que assim, tchuki-tchuki. Sabe o filho de uma égua? Jumento de papai. Então, eu acho até bonitinho. Mas para um maranhense não é bonitinho. Para um canadense, para um maltês, não tem nada de bonitinho. What? É o equivalente. O que, o filho de uma égua? O que você falou? Não entendi. É meio agressivo. Então, de novo, a gente vai voltar àquela tradução vertical, errônea, que vai responder à tua pergunta inicial, acaba causando uma má impressão. Não que o brasileiro seja necessariamente grosso, às vezes é. A gente sabe que o brasileiro não é essa pétala delicada, né? Sim, sim. Às vezes ele é meio grosso, mas muitas vezes não. Não há essa má intenção. Né? Não tem nada de errado com isso. Esse what acaba passando por uma grosseria muito grande, que foi uma ingenuidade desse brasileiro de não saber utilizar o idioma corretamente. Porque nunca foi corrigido em sala de aula, porque toda vez que ele falou what para o professor respondeu, ou seja, deu a devolutiva. Então, estava bom para o professor, estava bom para ele, está bom para todo mundo, você finge que está aprendendo inglês, eu finjo que estou te ensinando, tirou 9 na prova. O brasileiro adora nota.
né? Se o filho tirou 9,5, nossa, o pai fica uhul. O pai quer ter um certificado lá na parede. Meu filho concluiu o curso X. Agora, se meu filho está falando inglês, dane-se. Então, aí a gente tem um problema cultural, sim, gravíssimo. O What foi só um exemplo. Tem vários outros. Não, eu vejo isso acontecer demais, sabe, Dani? A gente nota isso nos Estados Unidos, as pessoas te olham e aqueles mesmos que mostram que sabem falar alguma coisa, que vão dizer alguma coisa, o americano fica te olhando meio estranho. Eu achei muito peculiar isso daí. E eu não tinha entendido isso ainda depois de começar a fazer as aulas contigo. Eu comecei a perceber essa modificação, como é que isso acontece? Ou seja, de como você tem que fazer a coisa toda, ou seja, o pedir desculpa primeiro para depois você falar aquilo que você quer. As coisas têm uma ordem, e é diferente da ordem latina. Não é como a gente aqui que já entra de carrinho na palavra, no que tem que falar, a gente já fala. Lá não, lá a gente vai realmente falar uma prévia e aí você entra no totalmente dito. Isso eu achei muito bacana. E aí, Dani, além desse what, e aí? Que mais a gente tem de coisa que eu vou passar vexame lá para evitar eu fazer? Antes de eu sair do what, como tem, imagino, alunos também assistindo, gente que está aprendendo o inglês, vamos só dar uma repassadinha. Tá, então em vez do what, o que a gente fala? O quê? Excuse me, I'm sorry, oh, pardon, can you say that again? I didn't get it. Que vai estar passando tudo aqui bonitinho, devagarzinho, para a pessoa ler, papapá, porque se a gente falar rápido também, o pessoal, né? Então, olha lá, excuse me, I'm sorry, can you say that again? I didn't get it. Simples. Pardon, mas nunca what. Seco. Exatamente. E agora, respondendo a tua pergunta, evitar o imperativo. Então a gente fala muito, vem cá, fulano, senta aqui, toma um negocinho, senta, toma, vem, vai, abre, fecha aí pra mim, Júnior. Coisa bem... Fecha, imperativo. Não se usa verbos imperativos como comando para pessoas na língua inglesa. Você vai sempre ter um amaciante, uma partícula amaciadora antes, que geralmente é um modal. É um verbo modal. Will, would, can, could, que a gente vai ver um pouquinho de gramática lá na frente. Então, o equivalente em português seria: por favor, você poderia abrir? Eu gostaria que você viesse aqui. Então, tem esse amaciante antes, que a gente chama de partículas amaciadoras, enfim. Geralmente são verbos modais. Então, em vez de come, sit, que seria comando para cachorro em inglês, né? Sit, roll, play dead. Aí o cachorro vira. A gente faz isso com o cachorro, isso é adestramento. Não é aula. Palhaçada. Tá. Palhaçada. Tá. Ok. Tá? Então, could you please come here a minute? Have a seat. Todos os haves, mais o substantivo. Então, em vez de sit como verbo, have a seat. Have mais substantivo, seat. Perfeito. Eu estava achando graça aqui agora, Dani, me lembrando que mesmo depois da aula, né, e a gente fica com aquela preocupação, né, de saber pedir desculpa e obrigado. Isso é um trauma. Né? E aí Depende do país. Também tem o tal do sorry, do excuse me, que às vezes é a mesma coisa, às vezes não é. Isso é uma zona. Para quem está aprendendo, depois vem falar que aprender inglês é fácil. Não é fácil! Pronto. E eu estava andando pela Disney, dei uns barrão sem querer. Para brasileiro é uma desgraça, né? E eu gordo, então piorou. Gordo anda que não tá nem aí preocupado com nada, com nenhuma das coisas, vai andando. E conversando com a minha esposa do lado, deu um esbarrão numa senhora. E a senhora, caiu no chão. E em vez de eu largar desculpa, eu viro para ela e falei obrigado. Nossa. E eu aqui falando... Depois o brasileiro quer ser bem tratado, viu? Aí eu virei pra ela e ela caiu no chão. E ao invés de eu dizer sorry... Você falou thank you? Eu falei thank you. Ui. Aí ela no chão caída, eu dizia thank you, thank you, thank you. E ela olhava pra minha cara, bem aqui, a minha mulher saiu correndo do nada, me agarrou no meio do caminho, virou pra mulher, sorry. Aí ela foi explicar pra mulher, eu falei, não, eu fiquei nervoso na hora, eu troquei os dois, deu uma cagada, gente. Aí depois que a minha mulher explicou o que foi todo, eu digo, tá. Então a gente, de repente, dá essas garfadas, né? Dá. E aí vai entrar outro aspecto cultural, que também, eu tô falando isso toda hora, mas é verdade, já é tópico de outro programa, tem muito a ver com o inglês britânico e americano, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais, não que seja
americano, mas a gente vai usar um pouquinho mais excuse me nos Estados Unidos para o licença, geralmente, né? Excuse me, excuse me, excuse me. E o I'm sorry, mas para perdão, desculpa, alguma coisa. Né? Já na Inglaterra é um pouquinho diferente. A gente vai usar sorry para tudo, que britânico ama sorry, né? Então é sorry, 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 desculpa, dá licença, desculpa. Você nasce falando sorry, fala 35 sorries por dia e vai morrer falando sorry. É uma característica dos British Isles, enfim, mas do Reino Unido. Não é como aqui que o pessoal passa te empurrando, né? Não, e se vacilar ainda cospe na tua cara. Né? Tum. Dani, e o que mais? Que mais que a gente tem de interessante que a gente não vá cometer uma gafe dessa, ou seja, sendo grosso, sendo mal educado com o americano? Tá, já que a gente está falando de comportamento, então, só para a gente finalizar esse nosso programinha de hoje, a gente já falou do what, né, e de todas as possibilidades, um exemplo, falamos do excuse me, do sorry, né? O que eu recomendo muito é a distância corporal ao falar. Né? A gente tem um curso de Business Etiquette, que é etiqueta comercial, é recomendado internacionalmente, principalmente para executivos brasileiros, né, que fazem negócios com os Estados Unidos, com muita frequência com americanos, que mantenha, por favor, uma distância de 50 centímetros ao falar com alguém. Como a gente está fazendo? É uma distância civilizada. Se eu der uma cuspida aqui, não vai um perdigoto na tua boca. Sim. Sabe, essa mania que o brasileiro tem de vai ficar baforando na cara, é uma coisa horrorosa. Tá. Pomba, né? É antigênico também, caramba. E evita tocar. O brasileiro é muito tátil, né? Ei, rapaz, nossa, se o cara tomou uma vacina, agora morreu, né? Não, sem tapinha nas costas, sem abraço, não seja tátil. Né? A comunicação, em inglês, ela é muito mais verbal. Tá vendo que a minha mão fica assim o tempo todo? Já me deram bronca, abaixa a mão tá na frente da boca, você tá no vídeo. Família italiana. Vai continuar. Essa gravação está no Brasil, né? Meu sobrenome é italiano, vai continuar assim, mas é uma coisa que eu evito demais quando eu estou no exterior. Fica uma coisa, né, meio, né, over, fica demais, né? Então, evita tocar nas pessoas ao falar e mantenha uma distância civilizada, principalmente no mundo dos negócios, de 50 centímetros. Isso é etiqueta comercial internacional, agora é sério. Manter 50 centímetros é bom. É fundamental. Gente, então assim, semana que vem a gente vai ter mais um bloco, mais um programa, mais um vídeo falando justamente sobre essa questão da cultura versus idioma. Valeu, tchau, gente. See you next week. See you next week. Eu acho que ficou melhor que o primeiro. Vamos ver. Quer dar uma olhadinha ou quer tocar um outro já? Vamos tocar outro. Aproveita que tá no... Qual é o outro lá? Vou desligar.